Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição, fazendo aí a nossa introdução, logo agora à tarde aí, depois de você almoçar, obrigado por estar conosco. E amanhã logo cedo, às 6h15, estaremos aqui de novo com o estudo da lição. Meus amigos, a lição aí dessa semana, você está vendo que está sendo bem didática a lição. A semana passada falou sobre a origem do mal, como surgiu no coração de Lúcifer, a peleja que teve no céu e como ele teve que ser expulso do céu. Mas aí então agora ele chegou na terra, enganou ao casal e a lição dessa semana vai falar sobre essas consequências, o que ocorreu com este engano. Nosso verso para memorizar está em Romanos 5,12, que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A gente sabe do pecado inicial, foi feito pelo casal, mas só que depois, em pecado, nos concedeu nossa mãe. Davi assim já escreveu, né? Então todos nós somos pecadores e todos nós nascemos em pecado. O pecado, hoje também a gente pratica ele. Então por isso que a Bíblia chega a dizer também em Romanos que o salário do pecado é o quê? A morte. Então todos nós somos pecadores e fadados ao pecado, à morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, você vê que Gênesis 1 e 2 é totalmente diferente do restante do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3 mostra ali a queda do homem e depois o homem distante daquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Deus ali, Jesus, ele foi o agente criador do universo. O livro História da Redenção, essa coleção que você vê aqui vermelhinha, de Ellen White, é o livro principal que a gente tem falando sobre esse aspecto da origem do mal, e depois ele fala sobre ali o aspecto de quando chegou o pecado à terra, né? Você vê que o livro de Gênesis ele já começa da criação e depois queda. Ele não fala sobre o ponto do céu, mas é importante entender que veio a origem do mal, depois o mal chegou até o primeiro casal. Lúcifer ele ficou com ciúme quando viu o planejamento da terra, viu Cristo criando tudo, e ele usurpou o trono para si. Então essa peleja no céu ao ele ser expulso. No História da Redenção fala logo ali no início, página 20 em diante, de que Deus avisou, o próprio Senhor Jesus avisou aos mundos de que havia um anjo caído. Por isso que até ele enganou o casal se disfarçando de um réptil, né? Por isso que até a lição de jovens a gente está estudando, diz que uma das coisas que Eva deveria já ter desconfiado é a serpente falando, porque nenhum animal falava igual ao ser humano. Era para ela já ter repreendido, mas ela deu espaço à cobiça, deu espaço ao inimigo e acabou o mal ali crescendo em seu coração também, porque deu espaço para isso. E o interessante é que a lição traz um texto bem chamativo de que Satanás fez isso porque queria ver se o primeiro casal, ao ser desobediente, qual seria a ação de Deus. Até alguns dizem que Satanás errou uma vez só e Deus não o perdoou. Eu já vi pessoas falando isso. Não foi bem assim. A Bíblia não relata, nem mesmo a Espírito de Profecia, quanto tempo Deus deixou que Satanás trabalhasse no céu enganando. Mas chegou um momento que Deus disse, deu um basta, né? A oportunidade de perdão estava dado a ele, porque ele precisava se arrepender do seu erro e ele assim não o fez. A mesma coisa funciona para nós. O perdão de Deus sempre está disponível à medida que a gente se arrepende da vida de pecado e agora dedica-se a viver para o seu reino. Então é aceitar a Cristo, abandonar a vida de erro e fazer a vontade do Pai. Então o inimigo queria ver se Deus perdoaria, e Deus é um Deus de amor e perdão, mas ele exige de nós que haja o quê? Uma mudança, né? um abandono do pecado. Então nessa semana refletiremos sobre a queda de Adão e Eva, a respeito como o pecado e a morte tomaram conta do nosso mundo e acerca de como Deus plantou uma semente de esperança para a humanidade ainda no Éden. A gente não pode esquecer que o estudo da semana do nosso trimestre é vida, morte e eternidade. Então, o homem agora era fadado à morte. Morte essa eterna, morte que ocorreria para ele,
Mas só que em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus deixou essa promessa do descendente que viria, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que veio, morreu e ressuscitou. E por meio de Cristo Jesus, nós cremos que todo aquele que, mesmo que a morte o alcance, ele poderá viver eternamente. Se ele for assim, morrer crendo no Senhor, será ressuscitado por ele. Então fique conosco nesse estudo, tem muita coisa para aprender junto aí. Oremos, querido Deus, ó Pai, nos abençoa, que teu Santo Espírito esteja conosco, nos ilumine, nos dando conhecimento da tua vontade sobre nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, meus queridos, feliz sábado desde já, que Deus te abençoe e não se esqueça do nosso devocional, tá bom? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.